Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero responder para vocês algumas perguntas, algumas dúvidas que surgiram aí no último vídeo que eu fiz mostrando as suculentas aqui do jardim, todas fora dos canteiros, fora do substrato. Então me fizeram algumas perguntas sobre o substrato também, sobre o meu lago também e sobre um vaso de paraguaiense que eu tenho, que também sempre quando eu posto foto dele ou quando eu mostro ele aqui no YouTube também me perguntam como que ele é plantado. Então tem várias perguntas que eu fui anotando que vocês foram me fazendo e eu quero responder para vocês nesse vídeo. Se você já gostou do assunto, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. E as suculentas continuam aqui no chão aguardando para serem plantadas e a dúvida da minha seguidora foi: Jô, e as suculentas fora do substrato, se vir chuva não vai prejudicar elas, não vai apodrecer, o que vai acontecer? Então, respondendo a dúvida dela, e se mais alguém ficou nessa dúvida, gente, essas suculentas podem ficar decapitadas aqui por muito tempo, tá? Mais de 30 dias, não tem problema se chover, porque na semana que eu fiz a decapitação delas, tem uma bem grandona aqui, deixa eu ver se eu consigo erguer pra vocês só com uma mão, não tava chovendo, então elas já cicatrizaram, olha só. Tá super cicatrizada. Quando chove, o tecido vai ficar molhado, já escolhi um tecido para pôr aqui, mas assim que vir o sol, o tecido já vai secar, porque vai secar tanto com o sol quanto com a absorção do próprio chão, né? Ou a própria areia do chão ali, ou se tivesse terra por baixo, ia absorver a água do tecido, então ia secar bem rápido. Não tem problema. Quando eu for plantar essas suculentas aqui, eu acho que eu já vou começar a plantar nas próximas semanas, algumas já vão estar até enraizadas. Olha, elas estão super bem cicatrizadas, então pode chover à vontade, não tem problema. As folhinhas aqui debaixo, uma ou outra folhinha, é normal que elas percam, depois você faz a limpeza antes de plantar. Porque, gente, elas perdem as folhinhas até elas começarem a emitir raiz, porque elas absorvem a água e os nutrientes dessas primeiras folhas aqui, ó, para elas se sustentarem assim vivas, né? Até emitir as raízes, que é pelas raízes que elas absorvem os nutrientes. Então, algumas, que é o caso dessa daqui, ó, podem perceber que já começou a emitir raiz. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essa aqui. Ó, essa aqui é uma Supreme também, mas ainda não emitiu raiz. Ó, essas folhinhas aqui bem normal. Ela perder, você tira, faz a limpeza para depois plantar. Mas algumas já estão, olha, com raízes. Então, quando eu for plantar, elas já vão automaticamente enraizar mais rápido e já começar a absorver os nutrientes do substrato, porque já tem raizinha. A tendência da suculenta decapitada é emitir raízes. Então, elas podem ficar aqui em cima desse tecido por um bom tempo. Outra pergunta que me fizeram: por que eu tô esperando tanto tempo para plantar elas? Por que eu ainda não plantei? Gente, eu não plantei elas ainda porque eu tava passando um tratamento no meu substrato, que eu comentei no vídeo anterior. Agora, se eu quiser, eu já posso plantar. E eu tava esperando chover para dar uma lavada no produto que eu passei, para não ficar tão forte, para não acabar queimando as raízes novas das suculentas quando eu fosse plantar. Então agora já choveu alguns dias, já deu uma boa lavada, já desceu para baixo o produto dos canteiros, né? Então eu já posso começar a plantar se eu quiser. E olha aqui, ó, essa aqui também começando a sair raizinha ali, olha. E também, no caso de nematóide, quanto mais tempo o canteiro ficar sem planta, os nematóides, os ovinhos, as larvinhas que tiverem no chão, não vão ter do que se alimentar, então vão morrer. Ao contrário, se eu já tivesse plantado a suculenta, se sobrasse alguma ali viva, já poderia se instalar nas primeiras raizinhas novas das suculentas. Então é por isso que elas ainda estão aqui e eu tô bem tranquila com elas aqui, porque aqui elas estão pegando sol, elas estão pegando chuva, elas estão se desenvolvendo normalmente, como se elas estivessem plantadas. Elas assim, em cima de um tecido. Ó, essa aqui já tá mais feinha. Deixa eu tirar essas primeiras folhas, porque essa aqui já era uma suculenta que tava bem sofrida, ó, mas tá bem cicatrizada. Aqui as primeiras folhinhas, como eu comentei, é normal elas perderem, ó, mas ó, bem cicatrizada, não começou a emitir raiz ainda, mas logo vai começar. E é por isso, gente. Espero que eu tenha respondido a dúvida da minha seguidora e de vocês também que tiverem alguma dúvida. Então, na hora que eu for plantar elas, eu vou tirar todas as folhas aqui que tiverem feinhas. E daí eu vou compartilhando com vocês. Eu já quero começar a plantar essas aqui nas floreiras, porque as floreiras aqui eu não fiz o tratamento tão forte, porque não tinha problema, né, de nematóides. Então aqui eu já posso começar a plantar.
Porque nos canteiros, como eu passei, coloquei até cal, e o cal ele pode queimar as raizinhas. Então eu não quis plantar já, mas agora já dá pra plantar, como eu comentei. Choveu vários dias, então já dá pra mexer bem esse substrato, dar uma boa misturada novamente e já dá até pra começar a plantar as suculentas. Eu vou começar primeiro plantando nos vasos, ó, os vasos já estão aqui preparados também, só esperando o substrato e plantar. Essas pedras também me perguntaram para que eu usava. Quem segue a gente há mais tempo já sabe, mas quem é novo no canal não tinha visto para que eu usava de decoração. Se eu quero fazer uma elevação, digamos, eu planto uma suculenta, mas eu quero plantar ela um pouco mais alta, eu coloco umas pedras para escorar o substrato, planto a suculenta mais alta e faço a decoração com as pedras. Outra dúvida que surgiu é por que eu vou plantar esse tagete junto com as suculentas. Gente, ele libera uma toxina no substrato que inibe os nematóides, tá? Por isso que eu vou plantar esse tagete aqui junto com as suculentas no canteiro. Vou colocar algumas mudas misturadas aqui pra ajudar a prevenir, né? De aparecer nematóide novamente aqui nos canteiros. Outra pergunta muito frequente é qual o substrato que eu utilizo. Hoje eu estou usando esse daqui, tá, pessoal? Eu já troquei várias vezes o substrato, vou fazendo testes e o que vai me agradando mais eu vou ficando. Eu já usei o Carolina Soil, mas hoje eu estou utilizando esse substrato. Também teve uma seguidora que me pediu se eu misturo alguma coisa no substrato, se precisa misturar. Sempre drenagem, um pouquinho mais de drenagem eu sempre misturo, ainda mais quando é vaso grande. Quando é vaso pequeno, aí eu não misturo nada, tá? Esse substrato já é adubado. Não precisa você fazer adubação logo em seguida que você planta a sua suculenta. Depois, com o passar do tempo, daí você vai completar um pouquinho de adubação. Mas ele já é um substrato adubado. E olha como que ele é. Ele é bem soltinho, ele tem casca de pinos. É um substrato bem bom. Se é vaso pequeno, eu planto só com ele. Eu não coloco camada de drenagem, não misturo nada. Se é um vaso grande, aí eu misturo carvão. Se eu tenho perlita ou casca de arroz, eu misturo também, senão eu misturo só carvão. No caso aqui dos canteiros, deixa eu mostrar pra vocês, vou aqui no canteiro dos cactos, que eu reforcei bastante com carvão. Olha só, aqui como é canteiro de cacto, gente, eu reforcei bastante com carvão. Vocês podem perceber que tem bastante carvão. Tem um pedacinho de lona aqui. Então tem bastante carvão. Já tinha casca de arroz, já tinha perlita nesse substrato. Eu preciso mexer ele antes de plantar, tá, gente? Ele vai ser revirado, ó. Deixa eu só dar uma cavocadinha aqui pra me mostrar mais por baixo. Olha, então ele fica bem soltinho, ó. Já tem a própria areinha que já tinha por cima, ficou misturado. Então, como eu não troquei o substrato, ele tá bem drenante. Olha, um substrato bem solto. Então, no caso de canteiros, como vai bastante substrato, eu faço mistura principalmente de carvão, né? Nesse caso dos canteiros tem perlita, tem casca de arroz de outras misturas, tem Carolina Soia de outras vezes que eu fiz manutenção nos canteiros. Tá bom? Então, se você vai plantar em vaso pequeno, não precisa misturar nada. O substrato já é adubado, como eu comentei, achei de ferramenta aqui pelo chão. Então não precisa nem você adubar nos primeiros meses ali que você plantou. Depois você pode colocar osmocote, basacote ou qualquer outro adubo que você tenha na sua casa, tá bom? Próprio para cactos e suculentas. Outra dúvida que surgiu também é sobre a Erica japônica, se pode ser plantada em vaso. A minha tá plantada no chão, olha só, tá ali plantada no chão. Mas sim, ela pode sim ser plantada em vaso. Você pode ir podando, fazendo poda de condução para deixar ela bem redondinha, para deixar ela pequenininha. O detalhe é, o cuidado que você tem que ter na hora de plantar é não arrebentar as raízes dela. Ter muito cuidado com as raízes, ela é sensível de raiz. A raiz dela é uma raiz que é, como é que eu posso dizer, ereta. Ela vai profundo, então ela não tem perigo de estourar muros também, tá? Por isso que ela tá plantada aqui, ó, bem pertinho do muro. Não tem perigo de estourar o muro. Ela geralmente ela vai ereta pra baixo, bem profunda. E quando você comprou ela lá no viveiro, quando você vai tirar aquele saquinho de plástico que vem em volta ou o vaso, você tem que ter cuidado para não machucar as raízes. Ela é sensível na hora do replante por conta das raízes. Depois que ela pega bem, que você tem esse cuidado no plantar, ela só cresce. É uma planta fácil de cuidar, não dá problema nenhum. E como eu falei, não tem perigo de estourar os muros se você plantar perto dos muros. Também me pediram para mim falar sobre o produto que o meu amigo me indicou para estar passando para prevenção dos nematóides. Gente, esse produto
que ele me indicou agora para estar passando para prevenir. Eu ainda não fui buscar ele, porque como eu não plantei suculentas ainda, então eu tenho um tempinho ainda, eu tenho que ir lá comprar o produto. Aí quando eu comprar eu mostro pra vocês, mas o nome do produto, isso aqui eu não tirei as raízes, ó, tá com raiz. É uma Sea Dragon, essa linda aqui. Então o nome do produto é Tricodermil. Ele é um fungicida e ajuda a combater e inibir, prevenir nematóides. Tricodermil, o nome do produto, tá bom, gente? Então, eu não comprei ele ainda, eu vou comprar, vou testar, vou mostrar pra vocês. Hoje o que eu tenho, que eu tinha comprado para prevenção, é o batente. Também é um produto para prevenção, é tipo inseticida e também ajuda muito a prevenir os nematóides, mas eu relaxei um pouquinho, até tem esse produto ainda e demorei muito tempo para estar passando novamente, porque você tem que dar um intervalo, tipo 3 meses e passar novamente, e eu acabei deixando 6 meses, mais tempo até sem passar para prevenção. E é isso que acontece, eu faço todo esse tratamento que eu tô fazendo aqui nos canteiros, plantas suculentas, e demoro demais para passar um produto para prevenção. Elas vão atacar, se porventura sobrou alguma, vão se multiplicar e depois eu não dou conta novamente. O que a gente não pode fazer é o que eu fiz. Parar de tratar, parar de fazer prevenção. Uma vez começado a fazer, achado o foco, começado a fazer a prevenção, tem que estar sempre de olho. Sempre os intervalos certinhos. Se é 3 meses, faz o tratamento com 3 meses. Não deixa como eu, que fui viajar, enfim, e fui deixando. E quando eu fui ver, já estava tomado conta novamente, algumas suculentas, né, nem todas, com o nematóide. Tá bom, gente? Então, o produto que eu vou comprar agora para estar passando para prevenção é o Tricodermil. Se você quiser pesquisar sobre ele, aí você tem mais algumas respostas aí sobre como usar e sobre como que ele vai ajudar no combate dos nematóides e prevenção. E eu tô falando sobre nematóide, mas tem gente que tem dúvida do que é o nematóide. Nematóide, gente, é um verme que se instala ou na planta e traz contaminação para o jardim, ou ela vem da própria água, ou de algum substrato contaminado. É um vermezinho transparente, parece uma lombriguinha, digamos assim, que é assim que a gente acha nas pesquisas. Parece que ela é uma lombriguinha, você não consegue ver praticamente a olho nu. E o que acontece? Ela se instala na raiz da nossa planta e fica absorvendo os nutrientes da nossa plantinha, não deixando com que a nossa suculenta se desenvolva, fique bonita. Então, quando você vê uma suculenta fraquinha, que não tá crescendo, que não tá se desenvolvendo, tira ela do substrato, dá uma olhada nas raízes. E a aparência das raízes, eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês, porque as que eu fiz decapitação que tava com problema, eu já eliminei as raízes, para não ter perigo de contaminar qualquer outro substrato ou qualquer outra planta. Então eu coloquei num saco plástico todas as raízes, amarrei bem pra queimar depois, tá, gente? Que o bom é queimar, porque se você joga no lixo e vai pra outro, até no descarte lá do lixo mesmo, lá vai ser contaminado. Então o bom é que você queime, tá? Então é isso que faz as nossas plantinhas, não deixa elas se desenvolver, deixa elas fraquinhas. Essas letícias aqui, como estão bem saudáveis, eu não fiz a decapitação e também não fiz o replante. Olha, elas estavam precisando de replante porque as rosetinhas estão pequenininhas, mas eu resolvi colocar substrato nos meinhos aqui, ó. Então eu completei com mais substrato para elas crescerem, essas rosetinhas menores aqui, e fechar melhor a bacia e não quis mexer, tá? Então por isso que aqui eu não mexi. Então quando você tira a planta do substrato, você já vai observar na raiz. Se tiver bolinhas, a característica do nematóides é fazer bolinhas nas raízes, que são tipo tumores, que é onde ela fica alojada ali naquelas bolinhas e faz com que a nossa planta fique prejudicada, tá bom? Espero que tenham entendido, mas eu vou deixar alguma coisa que eu encontrar descrita sobre o nematóides, eu deixo aqui na tela pra vocês. E outra pergunta que me fizeram foi se aqui no laguinho não dá sapo. Gente, não dá sapo, graças a Deus, dá bastante sol aqui, o sapo vem mais com a umidade, né? Então pega bastante sol. E não, gente, não tenho problema com sapo. Claro, faz pouco tempo que a gente fez o lago, mas está tudo ok, tá tudo certo, graças a Deus. O sistema de filtragem está sendo bem ótimo, tá dando conta, bem tranquilo. Ali a gente colocou, o meu esposo fez, né, esse bambu aqui em volta para ficar mais bonitinho. Colocamos a telinha aqui em volta, porque a gente trouxe as nossas tartarugas aqui para baixo, até elas estão ali, ó, lindinhas. Então tá tudo bem saudável aqui.
não tem problema de sapo, tá? Essa era a dúvida que uma seguidora aí tinha, né? E deixou pra mim aí, Jô, não dá muito sapo. Ela disse que fez um laguinho e teve problema com sapo. Aqui não tem problema com sapo, graças a Deus. E os peixinhos estão super felizes. Deixa eu contar pra vocês que quem acompanha a gente aqui sabe que não faz muito tempo que a gente montou esse lago aqui. E os kinguios já desovaram. E eu tô super feliz. Desci aqui, fui dar uma olhadinha como que tava o filtro, vim tratar eles e percebi que tinha alguns alevinos. Então alguns eu peguei e coloquei no aquário, porque os kinguios comem, né, os seus próprios ovinhos, seus próprios alevinos. Então eu tirei alguns e coloquei no aquário, mas muitos deles estão aí dentro do lago, outros com certeza eles comeram, porque é natural, né, deles comerem os alevinos. E alguns vão se criar aqui dentro mesmo, eles se escondem no meio das pedras, então alguns vão conseguir sobreviver. E outros eu coloquei no aquário, assim que eles se desenvolverem, que dê tudo certo também, porque é a minha primeira vez com eles, então que eu consiga fazer eles se desenvolver, eu mostro pra vocês. E olha aqui, ó, vocês conseguem ver aqui o aquário, a água tá assim amarela, porque eu peguei a própria água do lago. Então eu tenho que fazer uma TPA, mas ali estão alguns, ó, dá pra vocês verem. Deixa eu colocar o dedo ali pra vocês verem aonde que tá, ó. Bem minúsculo, ó. Ali tem um. Deixa eu ver se... Ó, ali nadandinho, viu? Que foi pra lá. É outro. Tem vários, mas eles são pequenininhos. Olha, tá vendo ali? Aqui dá pra ver bem, ó. Ali, ó. Ali tem um, ó. E o aquário aqui tá cheio. Ai, gente, como ele é muito pequenininho, eu quase não consigo mostrar. Mas olha ali, vocês estão vendo? Quero mostrar bem pra vocês ali, ó. Quem conhece de peixe vai saber que não é sapo, tá, gente? Não é sapinho, é alevino de kingio, tá bom? Sei que vai ter gente que vai ficar na dúvida. Ah, ela colocou no aquário achando que é peixe e é sapo. Não, gente, é peixe, tá? Eu já trabalho com peixe há bastante tempo, tenho lago aqui em casa há bastante tempo. Então eu sei que é alevino. Tem um bem pequenininho aqui, não dá pra ver, né? Mas quando estiver maiorzinho eu mostro pra vocês. Outra pergunta bem frequente que fazem pra mim é: Jô, quantas vezes por semana você molha as suculentas? Quantas vezes por semana você indica que eu molhe? E como que você rega as suas suculentas? Então, gente, eu rego as minhas assim, com a mangueira, abundantemente, ó. Todas elas, até mesmo as que tem pruína. O único cuidado que eu tenho é fazer um substrato bem drenante para elas. E eu só rego elas quando eu percebo que o substrato está seco. Não faço as regas assim, por exemplo, eu faço 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Não, gente, eu às vezes molho 3 vezes por semana, às vezes 2. Depende como que está o clima. Se está mais quente, se tem mais circulação de ar aqui dentro da estufa, se elas secam mais rápido. Então o que me faz regar elas com mais frequência é se elas estão secando mais rápido. Senão eu demoro mais para regar. Se elas secam mais devagar, eu demoro mais. Se elas secam mais rápido, eu rego com mais frequência. A minha Cante, olha só, a rega da mangueira não estraga a pruína da suculenta. Olha, não mancha. Pode regar com a mangueira, tá? Que não vai manchar a pruína, ó. O que mancha a pruína é tocar, ficar pegando nelas. A minha Dudleia Britonis, olha que linda. Conta pra mim se você tem essa planta, ela é maravilhosa. A minha Gila cristata. Então eu molho todas assim, tá, gente? E com bastante abundância. Molho muito bem, deixo elas bem molhadas, porque eu vou demorar a molhar elas novamente. Só vou molhar quando ela estiver bem seca. Então, como o substrato tá bem seco, elas estão bem precisando, né, ser hidratadas, eu molho bem abundante. Elas vão se hidratar, não vai sobrar muita água nesse substrato. E logo, logo elas vão estar sequinhas novamente. Aí eu venho cuidando aqui para ver se está precisando de rega ainda durante essa semana. Se não, eu rego só mais pro final de semana. E eu desci aqui para mostrar para vocês o meu vaso de paraguaiense, que eu também tenho bastante gente me perguntando aonde que elas são plantadas, se tá num vaso, se só tá em cima do tronco da árvore. Então vou lá mostrar pra vocês, mas antes, não sei se vocês conseguem ver esses bichinhos voando aqui. É a abelhinha Jataí. Olha só, a gente fez essa caixa aqui.
há um tempo atrás, fizemos com 3 repartições. Não sei se eu já mostrei pra vocês aqui, não lembro. E aqui já tem umas trabalhando, ó. Quando elas estão fazendo esse tubinho é que elas já se instalaram na caixa. Hoje eu vi umas aqui também, ó. E acho que aqui, no outro andar, ó, começaram já também, ó. Fazer a entrada ali. E aqui tem mais um buraquinho, que é essa caixa repartida em 3 andares, que aqui é pra vir outra família, né? Espero que dê certo. E aqui a gente tá bem feliz que conseguimos que já viessem algumas moradoras aqui, tanto aqui quanto aqui. Eu já tinha uma outra aqui, que é na própria árvore, ó, que é um outro tipo de abelha, não é a... Enfim, era pra ser uma tubuna, mas eu já vi que tem uma certa época do ano que quem é mais forte atropela as outras, né? Agora eu já não sei que abelha que é essa. Se você conhece sobre abelha e tá vendo, eu percebi também que o tubinho ali da entrada já mudou. Antes era diferente quando eram as tubunas, e agora eu já percebi que a abelha é menor e o tubo de entrada elas modificaram já. Então esse enxame aqui deve ter expulsado o enxame que estava aqui e se instalaram no lugar deles. Será que aquela abelha arapuá? Você que entende aí de abelhinha, se estiver vendo esse vídeo, deixa pra mim nos comentários. É essa abelha aqui que tá aqui agora, ó. Vai bem pretinha, ó. Porque a tubuna e a arapuá, elas são parecidas, mas a tubuna, eu já conhecia porque eu tinha ela aqui. Agora essa aqui eu não sei, eu até achei que era mirim. Enfim, não tô sabendo identificar que abelha que é essa. E o meu pé de maracujá tá recheado de maracujazinho, gente. Olha só como ele tá carregado. Esse maracujá, ele fica com a casca bem roxa. Quando tá bem roxa, já tá na hora de colher, de começar a comer. E ainda tem bastante flor, ó. Vai dar bastante fruto esse ano. Tá bem carregado. É uma delícia, bem docinho. E o meu vaso de paraguaiense, eu tenho ele aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu até postei foto dele hoje. Olha, olhando daqui, parece que ele é no tronco da árvore, né? Agora ele tá mais aberto ali, dá pra ver já o vaso. Mas antes ele tava bem mais fechado. Como teve a chuva de granizo, caiu muitas folhas, ele também foi atingido. Tá protegido pelas árvores, mas uma pedra ou outra ele pegou. Então agora já dá pra ver, ó. Tem um vaso ali. Esse vaso aqui era um vaso, daqueles vasos bem mole que vem mudas, sabe? Eu plantei algumas mudinhas aqui, mas nem achei assim que ia se desenvolver tanto essa paraguaiense. E, gente, ela começou a crescer, se desenvolver tanto que encheu, fechou em volta da lateral do vaso. E a gente tinha ela aqui no chão, ó, bem aqui no cantinho da árvore. Essa árvore aqui acabou quebrando um dia que deu um temporal e vento, quebrou, a gente teve que serrar ela para terminar de tirar os pedaços dela. Então meu marido serrou e a gente ergueu o vaso ali em cima e ela começou a descer cada vez mais as hastes e tá bem pendente, tá linda. Então sim, é plantada num vaso, com substrato também bem drenante. Eu venho aqui de vez em quando e coloco umas bolinhas de basacote para adubar ela e ela tá indo bem. Ela só não tá bem compacta porque pega bastante sombreamento das árvores. Mas tá bem linda, tá se desenvolvendo. E aqui eu tenho outro pé de maracujá que tá se desenvolvendo também, tá crescendo bastante, ele ainda não produziu. Espero que logo ele produza, ó, tá bem grande e tá bem bonito. A única coisa é que ele pegou bastante granizo, porque não tem quase árvore que proteja ele, ó, e rasgou bastante as folhas. Mas tá se desenvolvendo. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês umas orquídeas lindas que abriram aqui. Tem essa lindona aqui, uma olho de boneca, dendróbio, que é uma cor muito linda, com miolinho branco, ó. E eu tenho a outra ali que eu já vou mostrar pra vocês, que ela tem um miolinho com uma mancha mais escura. Super linda. Essa daqui, ó, também é da mais comum, mas é lindíssima também. Gente, olha o tamanho do pé dela, tá plantada no nó. Deu essas duas flores aqui que vão abrir ainda e essas 3 aqui. Esse ano ela não foi tão generosa, porque com certeza tá faltando adubação nessa lindona aqui. Então precisamos adubar ela, cuidar melhor para que o ano que vem ela encha de flores. Linda também, né? E aqui nessa árvore eu tenho outra orquídea linda que tá florida. Aqui eu tenho 2 mudas, ó. Tenho essa aqui, que ela é lilás com branca.
que é uma outra espécie, e tem essa oncídio aqui perfeita. Olha só que linda que ela é, olha a combinação de cores. É uma oncídio mais comum, né? Ela é nativa daqui mesmo. Tava na copa das árvores e acabou caindo alguns galhos e eu amarrei ela aqui mais próxima do chão para que a gente possa apreciar as florzinhas. E ela é perfeita, linda, linda. Gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou sempre respondendo as dúvidas de vocês, ou lá nos comentários, ou no WhatsApp, ou em formato de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no nosso canal e quiser estar se inscrevendo, seja muito bem-vindo. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!